Tem algo mais extraordinário, algo mais clichê, algo mais heróico que uma recuperação, largando de último, largando lá do fundo, tendo começado muito mal e vencendo ou chegando muito na frente? Pois é, eu sei a sua resposta. Não, nada mais legal que partir do fundo e chegar na frente, às vezes até vencendo. E hoje nós vamos falar, é claro, das 10 maiores recuperações imprimidas por pilotos de Fórmula 1 em todos os tempos. E tem aqui para todos os gostos, se você gosta de Alonso, de Ricardo, de Vettel, e tem até um de 1983, ano em que eu nasci. Então, é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, das 10 maiores recuperações de um piloto na história. Mas antes, este vídeo é patrocinado pela Insider, a marca das Tech T-Shirts que está em novembro com a mais potente das promoções de Black Friday. E estamos na Travel Week, dentro da Black Friday, a semana da viagem. E você, fim de ano, já está preparando aí sua mala para aquela viagem de férias? Vai para a praia, vai para a montanha, vai para o interior, vai para outro país? Precisa de roupas leves, confortáveis, tecnológicas que desamassam no corpo, tem regulação térmica, todas as vantagens da Insider que você já conhece. Pro batidão de uma viagem de férias, eu quando viajo de férias com a Conja a gente anda quilômetros por dia e você precisa de roupas confortáveis para enfrentar essa maratona. As malas inteligentes começam com looks inteligentes. Componha o seu nesse mês lá na Insider somando o meu cupom de desconto 15% Splash and Go, link lá embaixo e também fixo no primeiro comentário ou direto aqui pelo QR Code, para que você já entre no site com o cupom ativado e aí some com o que eles têm lá de desconto na prateleira, chegando a escandalosos 50%, metade, meiuca, cinquentinha para você. Na minha mão, portanto, é mais barato. Então faça como muitos de nossos seguidores, meus irmãos, minha mãe, família inteira e a nossa galera que vem aqui nos comentários avisar. Começaram a usar Insider, não pararam mais e agora a família inteira está com roupas tecnológicas. Por quê? Porque de fato é muito bom. Então já sabe, acabando aqui, link na descrição, fixo no primeiro comentário ou pelo QR Code. Entre com o meu cupom Splash and Go já ativo, podendo então somar tudo para 50%. Bem mais barato. Beleza? Então é isso. Seguimos. Antes de mais nada, é importante deixar aquele disclaimer aqui. Este não é um ranking, é uma lista. E como lista, a ordem não importa muito, mas enfim, é claro que eu deixei o menos conhecido de todos para o final, para manter aquele suspense. Normalmente uma recuperação dessa, partindo do fundo para chegar na frente, precisa de um pouco de sorte, boa execução e, evidentemente, uma estratégia astuta. E foi o que aconteceu com Giancarlo Fisichella no Grande Prêmio do Brasil, ainda era assim o nome, de 2003 pela Jordan. Naquela que foi, inclusive, a última vitória do irlandês Eddie. Já contei a história completa da Jordan neste vídeo aqui. Gary Anderson era o diretor técnico da equipe e foi dele a sugestão de que aquela corrida provavelmente seria interrompida por bandeira vermelha. A estratégia então foi instruir Giancarlo Fisichella a parar nos boxes, calçar pneus duros e ir até o final, parando o mais cedo possível então e enchendo o tanque do seu carro até a boca. Para quê? Para estar em condição de faturar ou com o safety car ou com uma corrida interrompida. E foi exatamente o que aconteceu. O carro de 2003 da Jordan não era bom e era justamente por causa disso que a equipe pensava numa estratégia para fazer um milagre. Mas a corrida em Interlagos 2003 foi de fato de sobrevivência, e sobrevivendo era grande a chance de alguma coisa extraordinária acontecer. Fisichella àquela altura já era 8º colocado quando a equipe chamou ele aos boxes, ele relutante parou, achando que era uma besteira. Mas aí o destino se encarregou de ir tirando pelo caminho um a um dos adversários, inclusive
Schumacher. Todo mundo foi batendo, Barrichello teve aquele abandono com um jeitão de pane seca. De repente então, a dupla da McLaren, David Coulthard, Kimi Raikkonen liderava com Fisichella já em terceiro. Coulthard parou nos boxes, Fisichella passou Raikkonen na pista e então Mark Webber bateu na curva do café, Fernando Alonso ignorou bandeiras amarelas duplas que eram agitadas e a corrida teve que ser interrompida por causa do caos na pista. And it'll go back. Yes, it'll go back one lap. So Martin, I have to interrupt you because the Jordan team are bouncing up and down. Resultado: Raikkonen declarado vencedor. A Jordan protestou e o resultado acabou sendo dias depois alterado. Por quê? Porque Fisichella tinha parado naquela volta, Raikkonen tinha retomado a ponta, mas quando você tem uma bandeira vermelha, vale o resultado da volta anterior. E na volta anterior, o italiano era o primeiro. Com isso, então, ele largou em 19º e por N razões acabou vencendo. A primeira vitória de James Hunt na Fórmula 1 e também da sua equipe, a simpática Hesketh, no Grande Prêmio da Holanda de 1975 foi mais uma que teve como principal motivo uma parada de boxe feita na hora exata. Um abraço para quem acha que a Fórmula 1 só tem estratégia hoje em dia. Uma forte chuva levou ao adiamento da corrida, em razão da falta de treinos feitos em pista molhada. Mimimi, diriam alguns hoje. Quando finalmente o grid de largada foi formado, o asfalto estava secando. E aí a direção de prova mais os pilotos pensaram: beleza, desse jeito dá para correr. Mas antes da luz verde, na época era luz verde, ser acionada, uma garoa acabou molhando de novo a pista, o que fez com que todo mundo partisse com pneus de chuva, Niki Lauda de Ferrari na frente. James Hunt era o quarto, atrás de Clay Regazzoni e George Scheckter, e foi o primeiro a parar nos boxes para calçar pneus slicks quando identificou o que hoje a gente chama de momento de crossover, ou seja, aquele ponto em que o slick correndo na pista ainda úmida já será tão mais rápido ou mais do que o de pista molhada, que já não é mais ideal. Igualmente a Fisichella do tópico anterior, ele caiu para 19º. Numa época, lembre-se que os pitstops eram muito lentos, mas eram lentos para todos, ou seja, mesma coisa de hoje em dia. Rápido para todo mundo, lento para todo mundo, a estratégia poderia funcionar. Mas numa época em que o pensamento por estratégia não era tão avançado assim, as sementes para a vitória e para uma recuperação heróica estavam lançadas, porque os demais foram ficando na pista, e com isso cedendo vantagem para um Hunt de pneus no seco que ia andando cada vez mais rápido. Ele foi escalando então o pelotão, passando todo mundo, mas teve que se segurar na frente da toda poderosa Ferrari 312T de Niki Lauda. Mas conseguiu, e aí venceu. Vitória com 1 segundo de vantagem, a primeira de James Hunt, a primeira da Hesketh. Outra corrida com condições meio secas, meio molhadas, Grande Prêmio da Austrália de 2010, viu Jenson Button partindo da 6ª posição, ser o primeiro a parar nos boxes para calçar pneus de seco. Button era um piloto que sempre soube julgar o momento ideal nessas corridas malucas de fazer as trocas, e aí acabou capitalizando. Logo de cara, e sendo o primeiro a parar, ele não sabia julgar os pontos de frenagem, nem sabia o referencial e se os pneus funcionariam. E aí, pista molhada, pneu de seco, temperatura baixa, acabou cometendo alguns erros, mas rapidamente acertou a condução, começou a andar mais rápido que todo mundo e sim, escalou o pelotão até vencer. Correndo pela Racing Point e já àquela altura virtualmente desempregado, porque sabia que não pilotaria pela equipe no ano seguinte, Sérgio Pérez era certamente o azarão daquela corrida. Ainda mais porque no começo foi espremido pela Ferrari de Leclerc, teve que parar nos boxes e viu todo mundo passar na frente. Mas ultrapassagens feitas na pista também foram cruciais para a vitória, como Alexander Albon, Lance Stroll, então seu companheiro de equipe, e Esteban Ocon. Mas ainda assim, Pérez precisaria da sorte, e a sorte dele foi o azar de George Russell, que substituía Lewis Hamilton com Covid. Lembra desse dia? Pois é, Russell provavelmente teria vencido não fosse erro dele e da Mercedes. Porque a equipe no pitstop acabou calçando no carro de George os pneus do companheiro, Valtteri Bottas, o que obrigou o piloto a voltar.
Isso deu a Pérez caminho livre para conquistar a vitória no seu grande prêmio de número 190. E aquela atuação chamaria a atenção da Red Bull, que não sabia o que fazer no seu segundo carro, já pensando em mandar Alexander Albon embora. O Grande Prêmio do Azerbaijão nas ruas de Baku 2017 começou da pior forma concebível para Daniel Ricciardo. Ele teve problema na classificação e, portanto, partiu de 10º, e na quinta volta teve que entrar nos boxes antes de todo mundo e fora do programado para limpar os dutos de freio que tinham detritos, pedaços de carro. Caindo para 17º, ele veio recuperando posições e no final da prova já era 9º. Ele ganharia mais 3 posições por golpe de sorte. Kimi Raikkonen teve problema com seu carro e as duas Force India, de Ocon e Sérgio Pérez, acabariam se achando. Esse acidente recolocou o Ricciardo na disputa porque causou uma bandeira vermelha. Na relargada ele faturou mais 2 posições, ultrapassando Lance Stroll e Felipe Massa, dupla da Williams, e sendo àquela altura 3º colocado. E ainda havia tempo para correr atrás da ponta. O líder Lewis Hamilton teve que fazer uma parada emergencial nos boxes porque o encosto de cabeça estava solto. E o outro na sua frente, Sebastian Vettel, foi chamado aos boxes para pagar uma punição de 10 segundos, porque naquele dia tinha caído o disjuntor da sua cabeça, lembra? Jogando o carro para cima de Hamilton sob safety car, alegando que o inglês tinha feito nele um brake test. Era mesmo para ser de Ricciardo esta vitória, que viu os dois adversários mais fortes, por razões diferentes, fora do seu caminho. E aí, de 17º, lá no começo da corrida, ele conseguiu escalar até a vitória. A vitória de Sebastian Vettel no Grande Prêmio da Índia de 2013 precisou de 2 elementos muito importantes. Ou talvez 3. Boa execução, um piloto inspirado, o que acaba sendo a mesma coisa, ou não, e um carro, evidentemente, dominante. Vettel partiu na frente, mas depois de 2 voltas foi chamado pela Red Bull para os boxes, porque seus pneus macios estavam criando o famoso grimy, ou macarrãozinho. Ele então parou no começo e faria mais 2 stints de pneus médios, portanto, mais um pit stop, correndo o tempo todo como um desesperado, usando uma relação de marcha que a Red Bull tinha instalado diferente, que permitia ultrapassar nas longas retas do circuito de Bud, passando 1 a 1, escalando o pelotão, alcançando seu companheiro de equipe Mark Webber, que o ultrapassou quando ele fez o último pit stop, mas Webber estava numa estratégia diferente e teria que parar mais uma vez, e quando parou, caminho livre para a vitória. Resultado, na bandeirada vitória com 30 segundos de vantagem para o segundo colocado, Nico Rosberg da Mercedes, coroando, na ocasião, seu 4º título mundial, naquela cena que ficou histórica dele ajoelhado diante do carro. Uma escalada fabulosa de 17º para a ponta. No Grande Prêmio de Singapura 2008, a equipe Renault deu uma aula de estratégia e de coordenação entre os 2 pilotos, os 2 lados da garagem, debaixo de uma mente brilhante ou 2, Pat Symonds e Flávio Briatore. Sei. No sábado, o espanhol bicampeão teve problemas na classificação e a Renault, pressionada, precisava vencer uma corrida para que a dona da equipe, a fabricante de mesmo nome, não puxasse o fio da tomada. Eles estavam mal acostumados, afinal de contas a Renault tinha vencido e andado muito bem em 2005 e 2006. Alonso no sábado foi 16º no grid e a perspectiva de conseguir um bom resultado era baixa, afinal de contas ultrapassar num circuito de rua, especialmente um como Singapura, não era simples. Não era a expectativa, digo, porque a Fórmula 1 nunca tinha corrido lá. Era a primeira vez. Legal! Bem louco! Mas aí, não sei quem, teve a brilhante ideia de coordenar os 2 carros. E então, partindo do fundo, Alonso fez um pit stop precoce, encheu o tanque até a boca, calçou pneus duros, caiu para o fundo, mas, num golpe de extrema inteligência, o outro carro da equipe utilizou-se de um expediente muito astuto. Bateu no muro, causou um safety car. E aí o que acontece? Sim, todo mundo foi para os boxes. Felipe Massa que o diga. Com todo mundo nos boxes, Alonso, que já tinha pneus duros e tanque cheio, permaneceu.
alinhou atrás do safety car, herdou a ponta e não mais a perderia. Resultado final, Alonso, sem saber de nada, venceu a corrida, partindo de 20º para a ponta. Não é espetacular? Tudo indicava que o Grande Prêmio da Austrália de 2003 para a McLaren poderia já, antes da largada, ser deletado, esquecido, desconsiderado. A dupla David Coulthard, Kimi Raikkonen partiu em 11º e 15º, mas paradas de pneus muito bem pensadas, uma na volta de apresentação e a outra depois do primeiro giro, com a pista secando, colocaram os dois em condição de vitória. Coulthard caiu para 20º e, portanto, último. Mas à medida em que os pneus aqueciam, ele ia capitalizando em cima da indecisão dos demais e de estar com os compostos certos para aquela condição de pista. E com os demais batendo na pista meio seca, meio molhada, ele então herdou posições no safety car que aconteceria. E a chave da vitória para Coulthard foi manter a cabeça fria num dia evidentemente confuso. As coisas no começo pareciam mais para Raikkonen, que inclusive estava na frente, mas o destino cuidou de eliminar o Iceman, o Homem de Gelo, como uma punição por excesso de velocidade no pit lane. E ele, Raikkonen, seria responsável inclusive indiretamente pela vitória de Coulthard, porque Schumacher, o candidato mais forte, teve danos na lateral do seu carro justamente numa briga com Kimi. No final da corrida e pressionando Montoya, Coulthard conseguiu induzir o colombiano ao erro. E com 11 voltas para o final, o escocês herdou a ponta, não cometeu erros e cruzou a linha de chegada em primeiro, depois de ter caído pro fundão em 20º. Normalmente, numa corrida em que você tromba com um companheiro de equipe, causa a rodada de outro coleguinha, excede o limite de velocidade no pit lane e, portanto, paga uma punição e faz 5 pitstops, não são a receita ideal para vencer uma corrida. Mas o Grande Prêmio do Canadá de 2011 não foi uma corrida normal, especialmente porque a escalada de Jenson Button, de 21º para a ponta, teria ainda um final cinematográfico com Sebastian Vettel escorregando, literalmente no caso, da ponta e entregando na última volta a liderança para o inglês. Button, eu já comentei aqui, sempre se sobressaiu em corridas malucas, sabendo muito bem julgar a condição do asfalto e com isso parar nos boxes na hora certa. E foi exatamente isso que aconteceu, evidentemente também ficando fora de problemas, não todos, é verdade, mantendo o carro na pista, longe dos muros e fazendo, quando necessário, as ultrapassagens que precisava fazer sobre Mark Webber e Michael Schumacher. E a mais importante delas, a gente tem imagens, ele nem precisou, porque Vettel, como eu comentei, escorregou no final. Vitória do inglês de 21º para primeiro. A McLaren no Grande Prêmio de Long Beach, calçando pneus Michelin, foi mais uma, junto com as clientes da fabricante francesa, que teve dificuldades na classificação. Resultado então, seus dois carros partindo do fundo. John Watson, 22º, Nick Lauda, 23º. Mas na corrida as condições seriam completamente diferentes. Tanque cheio, condições climáticas mais favoráveis, e Lauda e Watson e Lauda andariam no ritmo dos líderes a corrida inteira. Só que aí havia um problema. Um grid inteiro entre eles. E aí nessas horas você tem que fazer sua parte e contar com o imponderável. E o imponderável veio. Patrick Tambay, Keck Rosberg, Ferrari e Williams brigaram ferozmente pela vitória nas primeiras 25 voltas. E em dado momento, o inevitável aconteceu. Bateram. Tambay, o piloto da Ferrari francês, fora. Rosberg daria conta de bater ainda no seu companheiro de equipe, Jacques Laffite, pegando ainda de surpresa outro francês da Ligier, Jean-Pierre Jarier. Resultado, Rosberg fora, Jarier se arrastaria ainda por mais um pouco, mas também abandonaria. Laffite, apesar do toque em Rosberg, liderava a corrida, seguido pela Brabham de Riccardo Patrese. A Brabham de 1983. Pausa aqui para falar do carro mais lindo da história. As McLarens vinham voando e Watson já tinha descontado meio minuto de desvantagem para a ponta, deixando inclusive no meio do caminho Nick Lauda. Ele subiu para segundo quando Patrese, brigando pela ponta com Laffite, deu uma escapada. E então fez a ultrapassagem sobre o francês da Williams, herdando a ponta depois de largar lá no fundão
22º, escalando o pelotão e vencendo com Niki Lauda em segundo, 28 segundos atrás. É mole? E ele desceu do carro dizendo para a imprensa, muito interessado no seu feito: não me pergunte como eu fiz isso. Conhecia todas essas escaladas, vitórias heróicas que alguns pilotos tiraram literalmente da cartola, e alguns, como John Watson, não sabem explicar como conseguiram fazer? Comente aqui embaixo, certamente há outras. A caixa de comentários é de vocês, eu sempre faço esse convite porque o comentário, além do like e da hypada, é o combustível do crescimento do canal. Deixa o like, que é de graça, o trabalho é ridículo e ajuda demais o nosso crescimento. Eu não fico pedindo isso aqui pra te amolar. É que é a moeda de troca com o bendito do algoritmo do YouTube. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação: Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um dos conteúdos. O link está aqui embaixo. Além disso, temos nossas redes sociais, onde tem conteúdo o tempo todo: Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Links lá embaixo. Estão passando aqui os arrobas. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos. Eu vejo vocês lá nas redes sociais. Valeu e aquele abraço.